Provérbios capítulo 8, versículo 1, diz assim, ó: não clama, porventura, a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas da vereda, ela se coloca. Olha só esse início só, olha só que interessante. Vê aí, fica olhando aí para o versículo 1. Ele está pegando a palavra clama e associando essa palavra com voz. Clamar tem a ver com voz tem a ver com clamar. Aí depois ele pega e associa a palavra sabedoria com inteligência, inteligência com sabedoria. Aí no versículo 2, ele faz mais ou menos a mesma coisa, ó. Ele coloca a palavra caminho e coloca nas encruzilhadas. No cume das alturas, junto ao caminho. Nas encruzilhadas da vereda ela se coloca. Então o que é a poesia hebraica? A poesia hebraica é exatamente isso. Ele pega uma ideia e ele repete essa ideia. O que a gente está acostumado de poesia? Sei lá, sempre termina com A, sempre termina com E. E sempre quando fizer esse finalzinho aí, essa rima, essa melodia, isso é poesia. Para a gente, no pensamento deles, não necessariamente tinha que ser assim. Você até tem algumas poesias que rimam, mas assim, é pouquíssimo, o número de poesias que rimam é pouquíssimo. A maioria das poesias são poesias que têm uma intensidade, que têm algo associado, ou alguma coisa que tem a ver, ou alguma coisa que não tem nada a ver, o sentido contrário. Então ele pega aqui, nesse começo aqui, ele coloca só coisas que têm a ver. Sabedoria com inteligência, depois ele vai falar de conhecimento. Você vai ver que toda hora, o texto aqui tem uns 11, mais ou menos, 12 versículos, mas a ideia dele é sempre essa. Ele usa outras palavras, mas tudo para colocar aquele mesmo sentido. Então isso aqui é a poesia hebraica. Aí ele coloca no versículo 3, da banda das portas da cidade, ó, portas da cidade, a entrada da cidade, e a entrada da cidade, aí a entrada das portas está clamando. Voltou mais uma vez lá a voz, a ideia de clamar. A vós, homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei o coração. Aqui ele já colocou o contraditório, ó, prudência com coração, com loucura, prudência com louco. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes aos meus lábios, e abrirão a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Justiça com perversidade. Versículo 9, todas elas são retas para o bem, e as entende, e justas para o que acham o conhecimento. 10, aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino, porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo o que se deseja não se pode comparar a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho ciência nos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Então, olha só, eu sempre falo sobre isso, né, da importância da gente ficar nesse verso aqui, entendendo ele, mastigando ele bem, para que depois a gente possa entender toda a aula. E toda a aula é basicamente, tudo isso que está aqui é a aula que a gente vai ter hoje. O que tem de importante nisso aqui? Por que a aula de hoje é importante? Não só para a gente entender todas as outras lições, porque tudo é poesia hebraica, mas para a gente entender também, até por exemplo, quem prega, essa aula aqui é importantíssima. Ou quem deseja pregar, essa aula que é importantíssima. Parece um negócio aula de português, mas na verdade, quem vai falar, antes de falar, ele sentou, estudou, pensou, meditou, e ele mais ou menos começou a observar que tem coisas que se repetem, que tem coisas que têm o mesmo sentido, que tem coisas que têm a ver, e a Bíblia ela é repleta disso. Às vezes ironia. Então, por exemplo, Babel. Babel é uma palavra que os estudiosos dizem que até então não significava nada para o povo hebreu, mas por causa da Torre de Babel, que tinha esse nome, que foi uma confusão, eles passaram a chamar isso de Babel, é a confusão. Então Deus está sendo totalmente irônico naquilo que está acontecendo. Você vê muito isso na Bíblia, ironia, pegar uma palavra e dizer, essa palavra que vocês disseram, eu vou colocar, eu vou reverter isso, né? Sara riu. Então o nome do teu filho vai se chamar Riso, Isaac, né? Então essa ironia, ela está muito presente na Bíblia. No original é fácil de você ver isso, no português não é que seja difícil, dá para você ver isso, mas você precisa de uma atenção um pouco maior. Se você não fizer isso com cuidado e com carinho,
corre o mal de você chegar e falar uma coisa que não tem nada a ver com o que a Bíblia quis dizer. Né? Isso é uma coisa que acontece muito, muito de verdade, assim. É o que a gente chama de hermenêutica, da gente sentar e de olhar realmente o que o texto quer dizer, e não o que a gente quer dizer. Se você começar a olhar, eu acho que isso aqui tem a ver com o que está acontecendo hoje, cuidado, porque o que está acontecendo hoje pode não ter nada a ver, mas só que como eu vou expressar a defesa da Bíblia que eu tenho? Às vezes a maneira que eu expresso é cansativa para você, é chata. Aí a Leva fala sobre a oração. A maneira como ela expressa é cansativa, é chata. Então ela vai encontrar uma forma de como ela fazer isso. Imagina que ela, ao ter a oportunidade de falar sobre oração, ela pegue e encaixe uma oração com louvor e comece a improvisar aqui na hora de cantar. Você acha que não vai chamar atenção? Ah, Leandro, mas eu não tenho essa habilidade. Então você vai se vendo e você vai olhando, nossa, como é que eu posso fazer isso da melhor maneira? Porque tem sempre uma melhor maneira de fazer isso. Tem uns vídeos no YouTube que é assim, eu sou cego, tem lá um cego lá, com uma plaquinha escrito assim, eu sou cego, por favor, me ajude com uma esmola. E aí passa lá o dia todo lá, desde a manhã até o final da tarde, e ele ganha algumas esmolas ali, mas ele ganha bem poucas, são bem poucas pessoas que deixam moeda ali. Aí, no outro dia, ele vai para o mesmo local que ele estava acostumado, aonde tem várias pessoas que passam ali naquela mesma rotina ali, e ele escreve o seguinte: está um lindo dia, você pode ver, mas eu não posso ver. Só escreve isso, nem pede mais esmola. E a pessoa, nesse dia, as pessoas carregam ele do caminhão de moeda lá, porque aquela mensagem sensibiliza ele. É diferente da mensagem que ele deu anteriormente? Não. É a mesma mensagem, mas a maneira como ele passou a fazer isso sensibilizou muito mais as pessoas. Então, por mais que você tenha a resposta de Deus para esse local, por exemplo, você tem que saber como colocar essa resposta de Deus, porque a maneira que você pode colocar pode influenciar muitas pessoas, ou não pode influenciar ninguém, pode influenciar um ou dois. Então, isso é muito importante. Como a gente faz isso? E Salomão, sendo uma pessoa sábia, ele identificou que a melhor maneira dele fazer isso era através da poesia. Outra maneira que Salomão fazia muito é através de enigmas. Né? Lembra lá, sempre tem a ver com retórico, pensamento hebraico, sempre tem a ver com perguntas e respostas. Então, por exemplo, se eu falo para você, sei lá, tem um pé direito, cara, eu sou horrível de enigma, para mim é horrível falar sobre enigma, eu sou muito ruim. O que é? Tem um lado direito e tem um lado esquerdo. Na praia, o que é? Tem o lado direito e o lado esquerdo. E na praia, eles estão sempre na areia. É o pé. A Cleide, ela já fez assim, tipo assim, estou pensando, estou tentando entender o que é. Então eu estou interagindo com você, estou chamando você para a minha ideia que tenho para passar. A filosofia, ela faz você pensar, mas ela não coloca Deus como base. A hebraica coloca Deus como base. Então, assim, eu sempre penso, mas entendendo que no final de todas as coisas, a resposta sempre está relacionada a Deus. Na hebraica, Deus não é o centro. Na grega, Deus não é o centro. Então, eles vão filosofando, e a filosofia, realmente, quando você estuda, a filosofia não tem resposta, porque ela nasce da Grécia. Então, a Grécia não tem resposta definida para tudo. Tudo você vai pensando. É diferente da hebraica. Na hebraica, Deus ele sempre tem a resposta para tudo, porque Deus é a origem de tudo. Então, esse que é o pensamento, a maneira como eles começam a estruturar as coisas. É importante a gente pensar sobre isso para saber como que a gente também vai levar a nossa mensagem. Tem hoje gente que você entrega para as pessoas, você vai ficar nervosa e tal. Eles gostavam disso, eles gostavam muito de pensar, de refletir, né? Isso fazia muito bem a eles. Às vezes a gente fala assim, não, porque a fé é um negócio que você tem que crer e pronto, acabou. Para eles não era assim, fé não era assim. Fé para eles era assim, eu creio, mas isso faz sentido. E eles buscavam em Deus o sentido que isso fazia. Pega lá, Hebreus 11:3, né? Ele diz que os mundos, pela fé eu entendo que os mundos foram criados. Eu gosto muito desse versículo. Ele não diz o mundo, ele diz os mundos. Ele entende que não só o planeta Terra foi criado, mas o universo e tudo que existe nele, pela fé foram criados. E eu entendo isso porque a minha base da criação de tudo isso é Deus. Então, quando eu vou buscando, me interagindo com Deus, eu vou entendendo que Ele tem o poder de fazer todas essas coisas. É triste, às vezes, a filosofia grega, que você chega num negócio de questionar, mas você nunca chega na resposta. A Bíblia ela te dá a resposta para todas as coisas, o que te dá tranquilidade para que realmente você possa ter a sua fé ali firmada na rocha, né? Essa ideia que os hebreus passam de realmente ser... Qual é a especialidade de
de Salomão? Era os enigmas e era a poesia. Pronto. O que era a especialidade de Jesus? Era a poesia junto com as parábolas. Pronto. Era aquilo que ele dominava. É exatamente isso. Você pega uma, duas coisas e pensa assim, ó. Por que é importante eu entender isso? Né? Às vezes, Leandro, a aula, a gente está acostumado a pegar as histórias bíblicas e detalhá-la de falar da própria história e não falar em si da maneira como é escrito. Por que é importante a gente entender isso? Imagina que eu vou escrever um livro. Vou escrever um livro sobre a minha vida. Eu posso escrever um livro de maneira popular, como eu falo, como eu posso escrever um livro de uma maneira poética. Quando eu escrevo um livro de uma maneira poética, eu consigo falar do meu sentimento melhor. Então, quando eu estou passando por um momento de dificuldade, eu consigo falar assim, eu não vou falar só para você, nossa, eu passei por um deserto e foi muito duro. Eu falei, nossa, olha, ao escrever você consegue escolher melhor as palavras. Então, você consegue escrever e falar, nossa, aquele momento foi um dos piores momentos que eu já vivi. Eu achei que o mundo ia se acabar. Eu achei que as coisas nunca dariam certo. E aí, não sei quem já tem o costume de fazer isso, né? Quando é criança, geralmente a gente faz isso, escreve diário. Quando você vai escrevendo, você vai olhando o que você escreveu, você fala, gente, que coisa boba. Mas na hora, para você, aquilo era tudo. Aquilo para você fazia muito sentido. Para você hoje, quando você lê, é simples. Então, quando a gente lê, às vezes, a Bíblia no nosso tempo, você olha e você vê alguma coisa simples. Mas quando você se coloca dentro daquele momento, qual a pessoa está escrevendo, que está acontecendo exatamente ali, no presente dela, você está vendo no futuro, depois que já aconteceu, mas para ela está acontecendo no presente, aquilo ali tem outro sentido, um sentido muito mais forte. Então, por exemplo, o livro de Salmos, né, ele até coloca aqui, ó, as composições podem expressar a ideia de sentimento e emoção. Então você vê muito isso, ele colocando, ele exprimindo a emoção dele toda hora, parece de uma maneira, por exemplo, o capítulo que a gente leu no começo, Provérbios 8. Salomão está toda hora falando, clamando, sabedoria, conhecimento, entendimento. Aí ele chega numa hora, lá no finalzinho do versículo lá, que ele começa a falar de ouro, começa a falar de prata, começa a falar de rubi, para chamar ainda mais a tua atenção, para entender, cara, isso é muito importante, de verdade. E se você não prestar atenção nisso, a sua vida de fato vai tem um sentido totalmente contrário. Então, às vezes cansa, mas é o que ele está tentando expressar de uma maneira que, cara, olha, presta atenção para isso, eu estou sendo repetitivo exatamente para que... Às vezes eu sei que cansa, às vezes eu sei que, nossa, mas ele está falando... É igual eu estava falando de Jó, né, na segunda-feira. Poxa, o livro de Jó se resume nisso. Ele é um homem temente e fiel a Deus, o diabo vem, coloca uma doença nele, faz ele perder tudo que ele tem, mas ele não morre e ele reconhece que Deus, na verdade, é o Senhor de todas as coisas e depois Deus restitui ele, só isso. Mas só que ele leva 38 capítulos para colocar isso. Você pega o livro e é um livro grossinho. Por quê? Porque ele está detalhando tudo, o que aconteceu, os detalhes. E aí você vai vendo, os amigos que estão chegando, que de vez de estar querendo ajudar, mas na verdade está atrapalhando. E aí não é só um, são três. E ainda chega outro falando, não, eu vou ensinar para vocês o que é sabedoria. Aí ele vai lá e ensina, mas de uma maneira que também não consegue instruir, não consegue ensinar eles. Aí vem o próprio Deus e ensina eles de uma maneira que você não tem resposta pela sabedoria que Deus tem. Então é um negócio muito mais detalhado, que às vezes numa leitura normal parece que cansa, mas dá para você, se você olhar atentamente, dá para você tirar muita coisa poderosa ali, que realmente faz sentido para você, que realmente vai te alimentar, vai te suster para aquilo que você está passando. Amém? Aí ele fala aqui, falar do sentimento, da emoção, poemas são reflexões, não histórias ou relatos de acontecimentos. Tem algumas pessoas, não tem como provar isso, mas tem gente que diz que acredita que a história de Jó não aconteceu. Eu acredito, mas tem gente que não acredita, porque foi escrito no tempo do exílio e tudo mais, ele viveu na época de Abraão, então entende que aquilo ali é uma história inventada, não é o que eu acredito, tá? Para deixar isso bem claro. Mas também faz um pouco de sentido, porque a poesia às vezes tem a ver com isso, não necessariamente é uma história real. O texto poético pode apresentar um misto de temas, como a ideia de uma situação ou um sentimento que une em torno de um tema central. Então ele escolhe um tema central ali e ele versa um. Isso é o tipo, isso ele coloca aqui como linguagem figurada em metáfora. O Senhor não é um pastor no sentido de um pastor cuidando das ovelhas, assim, no sentido real, claro. É uma figura de que Deus ele é como um pastor. Então é uma metáfora que ele está fazendo ali, a gente entende isso de maneira clara. Aí o verso 2.
Então, ao pastor nada me faltará. Aí ele usa a imagem. Ah, já que ele falou que o Senhor é o pastor, então continua nesse pensamento aí. Cria na sua mente uma imagem de verdes pastos. Então você vai lá, pensa, e ó, ele está me fazendo deitar, nada está me faltando. Isso faz